irmãos e irmãs. Quero começar agradecendo a Deus, a Jesus e a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados desta casa por permitirem hoje esse encontro. Lembrando que eu sou um estudante da doutrina espírita, um estudante dessa casa, e como estudante trago alguns temas para que nós, aqui, todos juntos, podemos analisar, estudar e trazer essa contribuição para o nosso processo evolutivo. E o tema de hoje, nós vamos encontrar no Novo Testamento, está lá na Bíblia, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. E o que ele nos traz? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É nesta fala de Jesus que nós vamos nos aprofundar hoje e vamos entender o que Jesus quis nos dizer com isso. Porque observem que este contexto, esta frase, este momento está no Novo Testamento e precisa de uma interpretação, de um mergulho nosso, de um estudo para entender. Porque até hoje duvida-se da reencarnação. Mas vamos pensar, duvidar da reencarnação não é duvidar dos ensinamentos de Jesus? Foi Jesus que nos trouxe esta grande revelação e como ela funciona. E nós vamos entender ao longo da exposição doutrinária como Jesus nos deixou claro a reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então é nesta passagem, nesta fala, que começa em Mateus, capítulo 17, versículo 10, é que nós vamos nos aprofundar. E como foi essa passagem? Quem lembra dessa passagem? Como foi? Vamos narrar um pouquinho agora. Vamos voltar com Jesus há mais de 2000 anos atrás, quando ele, em um de seus ensinamentos, nos deixou claro sobre a reencarnação. Então, está Jesus com João, Pedro e Tiago. E ele sai com os três para o monte. E o que ocorre nesse monte? A transfiguração de Jesus. Jesus, pelo seu grau de superioridade espiritual, ele se transfigura, ou seja, o seu corpo espiritual se ilumina de tal maneira que os seus discípulos ficam impressionados. E o que ocorre quando Jesus está na sua transfiguração? Se materializa o espírito de Moisés e de Elias. Observem que Moisés esteve na terra há mais ou menos 1200 anos antes de Cristo. E Elias, mais ou menos 850 antes de Cristo. Mas estavam lá. E observem que não precisava e não precisou da mediunidade de clara evidência para ver Elias e Moisés. Porque tanto João, quanto Pedro, quanto Tiago estavam vendo. Esse é Jesus. E o nível espiritual de Jesus. E observe a inocência de Pedro. O que Pedro disse?
Pedro olhou para Jesus e disse: Jesus, se tu permitir, eu posso construir 3 tabernáculos, ou seja, 3 lugarzinhos aqui para abrigar Moisés, Elias, vamos ficar todo mundo aqui junto. Olha Pedro, diante daquele acontecimento. Não se deram conta, nem fizeram cálculos. E o que acontece neste momento? Passa uma nuvem, da nuvem com a voz: este é meu filho. Neste momento, os discípulos então caem no chão, apavorados. Jesus encosta neles: não temas, levantem, não temas. E eles ficaram a imaginar aquela cena e pensando: que acontecimento é esse? E é agora onde entra o tema da nossa exposição. Porque naquela época, na conduta dos hebreus e dos judeus, antes do Messias, Elias seria um profeta que viria antes de Jesus anunciar essa chegada. Isso está nas profecias. E Pedro queria entender isso e pergunta a Jesus: Mestre, para que se cumpra a profecia, Elias voltaria para anunciar a sua chegada. O que foi que Jesus respondeu para Elias? Alguém lembra? Já voltou. Ele já esteve aqui. Vocês não os reconheceram. Ao contrário, vocês nem quiseram ouvir o que ele tinha para dizer. Ele foi morto, assim como eu serei. Aí, neste instante, Pedro caiu a ficha, como todos nós. Caiu a ficha que Jesus estava falando de João Batista, reencarnação de Elias. Primeiro instante, primeiro momento em que Jesus nos deixa claro sobre a reencarnação. Ele poderia dizer: não, Elias está aqui. Ele não disse isso. Ele disse: Elias já veio e esteve entre vós e vocês não os ouviram. Então, aqui está claro a reencarnação. E nós vamos entender qual foi a confusão da interpretação para nós demorarmos tanto a acreditar na reencarnação. Então nós vamos para o capítulo 4, no Evangelho segundo o Espiritismo. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Então eles já acreditavam, mas acreditavam com a palavra ressurreição, mas não sabiam como é que isso acontecia. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Criam eles que o homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira isso ia acontecer. Então eles sabiam que ia acontecer, mas como? A ciência também não estava tão desenvolvida. Não dizia que o corpo não podia morrer e voltar, mas também não dizia que não. Era tudo muito novo. Então eles ficavam imaginando como é que isso poderia acontecer. Como é que acontece? Já tinham em si, já acreditavam, tanto que falavam em ressurreição, mas ainda não sabiam como é que isso poderia ocorrer. Mas lá estava Jesus para ensinar. E Jesus vai ensinar. Nós é que muitas vezes fechamos os ouvidos, mas ele ensinou. É um novo momento, são as revelações. Jesus na terra, nos despertando para a vida espiritual. Designavam pelo termo de ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação.
A reencarnação é a volta da alma ou espírito à volta corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então observe, se antes acreditavam na ressurreição, e muitos acreditavam que o corpo podia voltar, né? O corpo morreu, e isso nós já sabemos cientificamente que é impossível. Então nós precisamos de um novo corpo, totalmente diferente do anterior, mas que vai carregar consigo ainda muito do que nós já conseguimos e conquistamos ou não conquistamos até aqui. É tudo um reflexo, mas o corpo é outro, nós já sabemos. Mas vamos continuar para tentar entender como é que nós durante muito tempo negamos a reencarnação, ou simplesmente não negamos, não acreditávamos. Seguimos. Aí nós temos uma outra passagem, se essa ainda não convenceu, nós temos outra, que é a passagem de Jesus com Nicodemos. Sabemos que Nicodemos era o doutor da lei, sabia muito, um fariseu estudado, um fariseu que conhecia a palavra, as profecias, passava um tempo na sinagoga estudando, era um grande estudioso, e ele ficou curioso com Jesus. Ele falou: preciso conhecer Jesus. O que Jesus está fazendo é obra de Deus. Eu preciso conhecer Jesus. Mas é claro que ele não queria que fosse descoberto. Marcou um encontro à noite com Jesus. E o que ele diz a Jesus? Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhes: Rabi, sabemos que é mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E o que Jesus responde? Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Observe que Nicodemos, um estudioso, uma pessoa muito bem informada, ainda não havia entendido. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Como é que isso funciona? Ele queria detalhes. Em verdade vos digo, disse Jesus, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aí nós começamos a interpretar de forma equivocada. Entendemos que era o batismo. Entendemos que se formos batizados, nasceríamos de novo. Mas não foi o que Jesus quis dizer. E nós vamos agora, pouco a pouco, devagarinho, entender o que Jesus queria nos dizer com nascer da água e do Espírito. Essas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito. Ao passo que em algumas traduções as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Sim, foram alteradas algumas traduções do original? Foram. O original não dizia do Santo Espírito. Aqui muda toda a palavra de Jesus e muda todo o ensinamento. Mas ainda não chegamos à conclusão por que da água e do Espírito. Vamos lá. Na época em que Jesus esteve na terra, para os judeus, para os hebreus, a água era um símbolo material. Quando eles queriam designar que era material, eles usavam o termo água. Nós vamos encontrar em várias passagens da Bíblia a água como um símbolo material. E aqui o Espírito como espiritual. Então, da
e do Espírito é no corpo e no Espírito. A água aqui simboliza o corpo. É o que o Evangelho nos ensina. E o que eu estou falando está tudo no Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo a crença antiga, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o Espírito era da natureza inteligente. Essas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, significa, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Olha como é importante estudar. Está lá, é o significado. Até então nós entendíamos como batismo, mas vai mais, mergulha, vai profundamente, nos traz o relato, e é isso que Jesus quis dizer para Nicodemos. Mas é claro que todos nós precisamos de um tempo para compreender, para entender, para estudar, mas está lá. Então, não acreditar na reencarnação é não acreditar nas palavras de Jesus, porque foi Ele que nos trouxe esse ensinamento. E vamos seguindo. Não há, pois, duvidar de que sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Já sabemos que é nascendo de novo que nós vamos cuidando, nós vamos aperfeiçoando a nossa moral e a nossa inteligência. Tem como fazer isso sem encarnar? Não tem. É para todos. Não tem. É estando aqui, onde nós estamos, vivendo o que nós estamos vivendo, passando pelas provas que nós estamos passando, é que nós vamos evoluir espiritualmente. Esta é a meta. E esta é a meta da reencarnação. E vamos seguir com o nosso estudo, que o capítulo é grande. A reencarnação, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fortalece os laços de família. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A nossa família espiritual se busca uns aos outros. São laços eternos, que não se rompem com a reencarnação. Ao contrário, se fortalece. Porque está todo mundo vibrando pelo progresso. Os que ficam vibrando por cada conquista nossa. Cada conquista que nós temos. E nós devemos fazer o mesmo. Pelos que estão aqui e pelos que estão no plano espiritual. Porque nós podemos nos comunicar pelo pensamento. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Olha que lindo! Todos vamos nos encontrar. Todos nossos familiares vão se encontrar no plano espiritual. Muitas vezes até alguns seguem a outros na encarnação, alguns vêm junto com nós, vindo aqui reunir-se numa mesma família, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Vamos todos juntos, vamos trabalhar, vamos evoluir todo mundo junto. Se tudo der certo, voltamos um pouquinho melhor como chegamos. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Você consegue parar para pensar que muitos dos nossos familiares espirituais não vieram nesta conosco, que já estão em outro grau evolutivo, mas nem por isso deixam de se comunicar conosco pelo pensamento. O amor sempre nos mantém
E é o que a codificação espírita nos traz. Estamos unidos pelo pensamento. E como estão os nossos pensamentos? Estamos confiantes? Estamos vibrando? Estamos resignados? Estamos recebendo essa comunicação, sentindo no coração? Boa pergunta. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Porque já tem familiares nossos que estão mais evoluídos, já estão em outro nível, né, espiritual, já circulam mais por muitas habitações e estão nos ajudando, nos impulsionando para que nós possamos crescer também. Os mais adiantados se esforçam por fazer com que os retardatários progridam. Trabalham por nós na espiritualidade. E trabalham muito. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. É preciso nascer de novo, é preciso crescer, é preciso evoluir, para que um dia possamos estar todos juntos no mesmo patamar evolutivo. Mas até lá, nós temos muito trabalho a realizar. Mas nós não estamos sozinhos. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma para alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentimentos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais. E aqui vale uma pausa. Nem todos os membros que estão na nossa família são da nossa família espiritual. Se há afeição mútua, se há amor mútuo, se há simpatia, conosco irão para a eternidade. Se não for assim, o vínculo que começou na terra fica, e nós não vamos nos encontrar no plano espiritual. É sintonia, é vibração, é amor. É assim que funciona. Porque muitas vezes nós temos entre nós, muitos que estão entre nós precisamos fazer todo o bem que está à nossa disposição de fazer. Porque muitas vezes foram convívios não muito agradáveis de vidas passadas, foram espíritos que, com a permissão de Deus, vieram à nossa família para que nós pudéssemos ajudá-los a crescer espiritualmente, para que eles possam crescer também. Não esqueçam que a reencarnação é solidária, como todo o universo, uns ajudando os outros, cada um cumprindo a sua tarefa. Às vezes um espírito menos adiantado vem no meio familiar para que possa aprender com essa família. E nós, nossa predisposição de ajudar, faz com que nós também aprendemos. Então, é uma troca mútua. Porque, vamos lembrar Kardec, sem caridade não há salvação. Sem se estender ao próximo não há evolução. Porque se nós esperamos chegar no plano espiritual e ficar descansando, enquanto a humanidade inteira precisa de ajuda, lembra a fala de Jesus? Meu Pai trabalha até hoje e eu também. Cada um dentro das suas limitações de trabalho, cada um dentro da sua limitação, mas a espiritualidade não para, a fraternidade não para, o amor não para. Cada movimento nosso em direção ao próximo é luz da nossa própria caminhada evolutiva. Porque olha a paz para esse mentor espiritual que está tentando que chegue uma ajuda até o seu tutelado e precisa das nossas mãos. Porque como irá chegar?
Então, olha a importância da caridade, da fraternidade, a importância do amor, da resignação, de dar confiança em Deus. Nada acontece por acaso, nós já sabemos disso. Tudo tem o seu porquê e o seu propósito. Não podemos esquecer do guia planetário, do mestre que é responsável pela Terra, que é Jesus Cristo, com toda a sua evolução espiritual. Então há coisas que nós não entendemos ainda, mas isso não quer dizer que nós temos que nos revoltar contra Deus. É a nossa pequenez que não entende? Ou é Deus que está errado? É nós que devemos ampliar a consciência? Pensemos sobre isso. E pouco a pouco vai nos abrindo conhecimentos que nós ainda não conseguíamos entender. Mas há que ter um esforço nosso. Emmanuel já nos dizia, através de Chico Xavier, Deus, muitas vezes, espera apenas um pequeno passo nosso para que a transformação ocorra em nossas vidas. Mas o primeiro passo é nosso. Tem que ter um esforço, nem que seja mínimo, de busca de conhecimento, de melhoramento, de conhecer a si próprio, de saber o que está fazendo aqui, de trazer um propósito nobre para a vida. Isso está para nós. A partir do momento em que a decisão foi tomada por nós, os caminhos se abrem. Lembra de Moisés? A Rosana trouxe Moisés aqui numa última exposição. O mar se abriu para Moisés do nada. Não. E houve o apelo de Moisés. Houve a força de Moisés. Houve a resignação, o acreditar, o seguir em frente. E é o que nós todos deveríamos sentir. Está tudo certo, Pai. Se precisar de mim, eu estou aqui. E cada um consegue entregar o que tem. E é assim que funciona. Estamos chegando no nosso horário, mas eu separei um texto final para nós termos mais essa observação da reencarnação, da Terra, da importância de estar aqui, da nossa meta evolutiva, para que nós possamos voltar um pouquinho melhor de quando chegamos, porque vamos voltar de novo. Vocês sabem disso, né? A gente vai e volta, vai e volta. É só para mim, para ti? Não, é para todos. Mas eu tenho que querer, muitas vezes não. Chega um tempo que você não quer, vem, irmão. Mas não será assim. Nós vamos ainda estudar, se aperfeiçoar e programar essa volta para que ela seja ainda mais satisfatória. Então, o que o Emmanuel nos diz? Psicografia de Chico Xavier, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 60, Terra, Bênção Divina. Ele cita João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que todos tenhamos a vida eterna. Então, o que diz Emmanuel? Não amaldiçoes o mundo que te acorde. Nele encontras a bênção divina, envolvente e incessante nas bênçãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência,
o amparo das aflições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. No mundo respiram os heróis de teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram o roteiro. O Criador não ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo. Qual divino jardim a pleno céu, esmaltando de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Se algo nele exista que os tira de lágrimas e empresta de inquietação, é a dor de nossos erros. Não te faças assim causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais consubstância o bem maior em si mesmo. Lembra-te, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte não existe. O Espírito é imortal. E o que nos aguarda é o que nós construímos até aqui. Se é amor, se é bênção, se é luz, se é caridade, se é o nosso melhor, é isso que nos aguarda. Mas ao contrário também, então só depende de nós. E a terra é uma escola abençoada para o nosso resgate, para as nossas provas, para a nossa vida, para o nosso conhecimento, para nós estudarmos, para nós amarmos, para nós começarmos a contribuir de verdade com a espiritualidade, com os nossos familiares, sejam encarnados ou desencarnados. Que Deus ilumine a todos vocês, que as bênçãos caiam para todos e que, após recebê-las, que possamos doar o que temos de melhor para a reconstrução, o recomeço, a vida nova, que é todos os dias. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.